Davi, do exército de Israel, venceu aquele gigante. E quando eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra para essa devocional, eu pedi a Deus uma história de vitória para trazer no culto da vitória. E quando eu comecei a estudar, Deus me levou à história desse homem, de Davi. E lendo o capítulo 17, algumas coisas me chamaram a atenção, algumas características que Davi teve. Ele simplesmente não foi lá e venceu o gigante. Teve uma característica, teve toda uma história. E eu queria dividir isso com vocês nessa noite. Aqueles que quiserem acompanhar, eu vou começar lá no versículo 23. Só você voltar uma folha. Diz assim, versículo 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, outro elista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Ele falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Primeira característica, tenha a habilidade de escutar. Davi, ele foi ali com uma missão. O pai dele havia pedido que ele fosse ver como estavam seus outros irmãos. E Davi ali, ele estava falando com os irmãos. Mas mesmo falando com os irmãos, ele teve a habilidade de escutar o que acontecia ao seu redor. Muitas das vezes escutamos o que não temos que escutar. Mas o que temos que escutar, não escutamos. Temos que saber filtrar. Ter a habilidade de escutar, mas filtrar o que nós vamos escutar. Porque às vezes nós escutamos e aí começamos a alimentar, e aquilo começa a fermentar, e aquilo prejudica. Nós temos que ser como Davi. Prestar atenção em tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Mas aquilo que vai nos ajudar. Amém? Versículo 26 diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu aprendo duas coisas nesse versículo. A primeira, se interesse por coisas que te façam crescer. Aleluia! Davi ali, ele viu uma oportunidade de crescer. O que ele se interessou? Ele perguntou: o que vão oferecer? O que vão fazer? Ele simplesmente, quem vencesse, simplesmente ia casar com a filha do rei. Ele ia acrescentar riquezas. E a casa do seu pai não iria mais pagar impostos. Naquela época, isso era algo muito valioso. Então, assim, ele se interessou pelo que iria fazer crescer. Às vezes nós ficamos nos aprendemos a coisas que só nos levam ao abismo. Parece uma bola que a gente coloca no pescoço pesado e vai afundando. Quando nós temos várias oportunidades de crescer diante do Senhor, diante da vida também. A segunda coisa é: não se deixe rotular pelas coisas do mundo. Deus, ele continua sendo Deus, amém? Aleluia! O que continua sendo certo, continua sendo certo. Amém. E o errado continua sendo errado. Davi ali, ele viu algo que ninguém viu. Ele viu que certamente aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo, porque ele falou do Deus vivo, aquele gigante não teria um futuro muito agradável. Deus, ele continuou sendo Deus. Davi olhou e não se rotulou da forma que aqueles homens se rotularam. Aqueles homens olhavam e falavam: impossível. Eles esqueceram que eles eram o exército do Deus de Israel naquele momento. Não podemos nos esquecer. Não interessa o que o mundo apresenta pra gente. Não interessa o tamanho do gigante que se apresenta pra gente. O que interessa é que Deus continua sendo Deus. E nós temos que fazer a diferença. Não podemos nos rotular. Temos que enfrentar. Ninguém vai lá, eu vou lá e enfrento. Aleluia! Amém? Versículo 32. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Faça o que ninguém quer fazer. Aleluia! Ninguém queria fazer aquilo. E olha que a recompensa era boa. Nós já temos a melhor recompensa. Aleluia! Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Glória a Deus! Existem oportunidades que não voltam. Na verdade, temos oportunidades todos os dias. Mas
mas existem a oportunidade. E essa, sem dúvida, foi a oportunidade de Davi. Davi, ele olhou e falou, ninguém vai. A oportunidade é boa, mas eu vou. Ele não se importou com nada naquele momento. Ele pegou a oportunidade que estava se apresentando naquele momento. Versículo 34 e 35. Respondeu Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, o feri, ele veio o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri. Faça das pequenas coisas com excelência. Aleluia. Foi apacentando as ovelhas que ele aprendeu a matar leão, a matar urso, a fazer tudo. Ou seja, ninguém quer catar o lixo da igreja. Meu Deus. Ninguém quer ficar na sala das crianças. Poder. Ninguém quer ficar na cantina. Mas e aí? Foi apacentando as ovelhas que Davi aprendeu a matar gigantes. Aleluia. Foi com as mesmas estratégias, foi com a mesma experiência, foi com aquilo que ele aprendeu. Glória a Deus. Aleluia. Então hoje, como isso? Fica na cantina. Aleluia. Fica com as crianças. Porque é essa experiência que vai te ajudar. Aleluia. Foi isso que ajudou Davi. Porque os irmãos olhavam para ele de forma diferente. Então não importa como estão te olhando. O que importa é que você está aprendendo para lutar para Deus. Aleluia. Glória a Deus. E para fechar, o versículo mais importante desse texto todo que eu li é o versículo 37. Disse Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Confie no Deus que você serve. Glória a Deus. Certamente, com todas as outras habilidades, se Davi não confiasse, quem ia morrer era ele. Então, não adianta, não interessa o que você tem hoje, Aleluia. o que você faz hoje, em tamanho do gigante. Confia em Deus. Confia no Senhor. Porque esse foi o diferencial de Davi. Ele teve as habilidades, ele sobreviveu tudo aquilo. Mas ele, certamente, ele teve medo, é óbvio, era um gigante. Quando você vê a adversidade, você não sente medo. Mas o que você tem que entender é que é o Deus vivo. Aleluia. É o Deus de Israel. É o que Davi serviu e é o que nós servimos hoje. Aleluia. Então é Ele que vai nos dar a vitória. Glória a Deus. No finalzinho do versículo que nós não lemos, eu vou ler para poder fechar. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiu. Para matar gigantes e para ver os inimigos fugir, precisa se consagrar. Aleluia. Precisa se entregar, precisa jejuar, precisa estar aqui no altar de Deus. Davi, ele conhecia Deus, ele servia a Deus, ele fazia a vontade do Senhor. Por isso ele venceu gigantes. E eu faço uma pergunta nessa noite. Nós queremos matar gigantes, queremos ver o exército filisteu correr. Mas temos confiado em Deus? Meu Deus. Temos nos consagrado, orado, temos pedido ao Senhor que seja conosco, que tome todas as áreas, não só uma partezinha, aquilo que me convém. O que nós temos feito nessa noite para poder derrubar os gigantes? Aleluia. Que nós possamos fazer como Davi.